E então vamos dar o pontapé inicial. Eu queria começar, né, falando um pouco sobre metodologia de treino, principalmente nas categorias de base. A gente sabe que ela vai se modificando principalmente com relação à idade, né? A idade é um marcador importante, né? Na primeira infância, ali, dos 4 aos 12 anos, treinos mais generalistas, né? Com foco no desenvolvimento cognitivo e lúdico da criança e motor também. A partir dos 15, 14 começa a se especializar um pouco a parte tática e aí chegamos ao 20, né? E a pergunta que fica é, a gente tem, né, a gente estava falando dos treinadores portugueses, a gente tem uma influência hoje metodológica muito grande, né, com a questão da metodologia sistêmica e principalmente da periodização tática, que presume-se que o modelo de jogo é o centro de toda a condução do trabalho, né? E aí a primeira discussão é, a periodização tática tem aplicação na base, já que a gente precisa dar um enfoque grande para o desenvolvimento técnico individual, sendo que ela preconiza que o modelo de jogo é o norteador de todo o processo de treino. Como que dá para analisar essa implementação, né? A gente pode falar que a visão sistêmica ela vem antes da periodização, né? A periodização tática talvez seja uma das metodologias sistêmicas. Então fica esse pontapé inicial para quem quiser começar. Pode ir, depois eu... Bom, para falar de treino, não tem como começar a falar de treino se não falar da parte individual dos jogadores, né? Eu não pratico a periodização e nunca pratiquei, então eu não ouso a falar dela aqui. Eu vou falar daquilo que eu faço no dia a dia, que é o jogador como o foco principal do processo. Então, é pensar sempre no jogador e a partir do jogador desenvolver as demais coisas. Então eu acredito nisso, e não só eu, né? Hoje nas categorias de base do América a gente segue essa linha e assim a gente vê a importância da formação baseado na individualidade do jogador, e a partir daí a gente vai ramificando para outras áreas também da formação. Então é isso, né? Primeiro o jogador, depois a equipe, depois o jogo, e assim a gente vai construindo o dia a dia e um jogar, né, de mais qualidade. Eu corroboro com o que o Myron falou. Eu acredito muito nessa questão. O futebol brasileiro em si, ele perde e está perdendo em alguns momentos essa questão mais individual com os nossos atletas, onde a gente pode potencializar melhor os nossos atletas. Então eu sou ainda de uma época lá atrás, do passado, que era a parte mais analítica do trabalho. Então, quando hoje eu vejo as nossas equipes de categoria de base, a minha, a do Myron e de outros, o que mais me chama a atenção é essa questão técnica individual. A qualidade daquele atleta, se a gente ainda consegue potencializar esse atleta ainda para melhorar. Então, primeiro é o atleta, e quando eu falo atleta, é o ser humano. Ele não é uma máquina. A gente sabe até onde a gente pode extrair esse jogador, o máximo que esse atleta pode nos dar. E uma das coisas que eu acho que o Mário foi perfeito. Primeiro o atleta, depois o nosso treino do dia a dia, o lastro de treino, que isso também é muito importante, que vai condizir com o nosso jogo e com a nossa parte tática. Então hoje eu percebo em vários clubes que, da onde eu passei, que muitas vezes nós, já treinadores da Sub-20, a gente há um descarte muito grande de jogadores que de repente são talentosos e a gente não conseguiu desenvolver esse atleta individualmente, aonde a gente perde as grandes potências dos nossos atletas. Então é muito fácil quem senta na beirada do campo e vê aquela qualidade técnica de um jogador, uma pessoa liga, aquele é o melhor jogador, mas eu gostaria de entender aquele que não é naquele momento, que vai ser. Então eu acho que esse é um grande detalhe. Quando a gente fala em formação de atletas, periodização, a gente tem que primeiro entender o ser humano atleta para a gente potencializar e tirar e extrair o máximo dos nossos jogadores para cada vez estar melhorando e potencializando o nosso futebol brasileiro. Me veio uma curiosidade com a resposta eu dos dois aqui. Várias curiosidades. Várias curiosidades. Talvez eu vá até para um assunto e aí você pode trazer para cá. Porque uma das curiosidades que a gente tem aqui é sobre o espelhamento do trabalho que é feito para o Sub-20 para o profissional. Porque é o último degrau ali, talvez. É o último degrau ali. Então, assim, a pergunta é, diante da resposta de vocês, o profissional do clube hoje, né? O departamento profissional do clube, ele consegue entender e transitar, né?
transicionar isso para o profissional, porque quando vocês trazem essa visão do indivíduo, né, do atleta como ser humano, cara, na minha opinião, isso é fantástico. Né? Partir da individualidade. Aí nós vamos ter que debates mais catedráticos a respeito, mas eu, particularmente, sou muito fã disso. Mas e para o profissional? O profissional tá atento a isso? Ele tá entendendo que vocês estão fazendo isso? Porque quando esse atleta chegar lá, se tiver uma ruptura muito drástica, as coisas podem trazer problemas, né? Como é que é isso aí no dia a dia? Até fisicamente, né? É. Assim, desculpa, professor, já... Não, lógico, mano. Bora, nós estamos batendo papo, é isso aí. Primeiro que o trabalho é nosso para eles, não deles pra gente, né? Sim. A gente trabalha para atender o profissional e para fazer com que os jogadores cheguem com mais qualidade no profissional possível. E eu acredito nesse processo de formação. Vocês falaram até um pouco de modelo antes, né, professor? Quanto mais leque de possibilidades, informações o jogador obtiver nas categorias de base, quanto melhor ele for preparado para diversos cenários, acho que independentemente de quem esteja, de qual é o cenário do profissional da equipe principal, que muda muito, né, professor? A gente estava conversando sobre isso agora mesmo. O jogador vai estar preparado para poder assumir e transitar da melhor forma possível. A gente sabe também que o processo de transição não é uma coisa fácil. Tem uns que com 18 sobe e assume, né? E outros vão ali pro 21, 22, 23, outros vão emprestado para depois voltar. Outros vão precisar da equipe, uns precisam da equipe sub-23 como apoio. Que é também um desafio. Outros jogadores hoje. Que aconteceu no América, que fez todos os anos de sub-20, precisou de uma temporada de adaptação na equipe principal para no final começar a performar como o Matheus Henrique, que é o lateral direito. Uhum. E não tem uma receita de bolo, né? Então, essa questão... o papel da base é oferecer um ambiente rico, né? Aí eu poderia falar de parte mental, parte física, tática, técnica, humana, para que quando esse jogador for apresentado na equipe principal, ele tá preparado para poder sobressair. Cara, eu tô bem curioso aqui com essa conversa. E até eu vou dar uma pimentada nela aqui, porque eu fiquei imaginando vocês sentando ali... de bate pronto aqui, vocês montam a unidade de treino na semana, um dia antes, Mário? Por exemplo, o treino de amanhã, você monta no início da semana? A ideia, nós lá fazemos a semana, a gente desenha reúne a semana. Reúne a comissão, né? faz um desenho. Nós temos a semana já planejada, que hoje no futebol você planeja, mas você talvez não vai executar. Eu já acho que até sei a pergunta que ele vai falar. E você, Mário, também mais ou menos assim? Sempre ali pós-jogo, né? A gente... eu apresento para toda a comissão e a comissão me devolve, né, das ideias e tal. A gente desenha a semana e a partir desse desenhar da semana baseado em conteúdos, a gente vai escrevendo, né, e desenhando treino a treino. E aí o que o professor falou, né? Um dia antes, assim, normalmente. O treino, sim. Ah, sim. A semana está desenhada, diariamente a gente vai trabalhando os treinos. Por exemplo, na América a gente treina pela manhã, o treino acabou, a gente senta, avalia o treino. Avaliou o treino, assistiu o treino de novo, a gente senta de novo, vamos lá, e agora vamos desenhar o treino de amanhã. Ah, legal. Assim. Então aí eu fiquei